Olá, meu nome é Murilo Bartel, do curso de Sistema de Informação da FURB de Blumenau. Esse vídeo tem por objetivo apresentar um trabalho da disciplina de Sistemas Distribuídos, que tem como equipe o Gabriel Boing, Guilherme Conel e eu, Murilo Bartel. Então, o objetivo do nosso trabalho é apresentar o algoritmo de eleição do anel lógico. Sistemas distribuídos, de forma geral, é a execução simultânea de um grupo de processos. Dentro desse grupo, um desses processos ele é o coordenador. Todas as requisições são enviadas ao coordenador e, caso haja uma falha nessa comunicação, torna-se necessária escolher um outro coordenador. O processo que identificou essa falha, que vai ser o último a encaminhar o processo, desencadeou o processo de eleição, nesse caso por meio do anel lógico, que vai eleger o processo com o maior identificador do grupo para ser o novo coordenador. Para isso, nenhum processo pode ter identificador igual ao outro e todos devem conhecer os processos vizinhos. As especificações dos nossos trabalhos é que a cada 30 segundos um novo processo deve ser criado, a cada 25 segundos um processo precisa fazer a requisição para o coordenador, a cada 100 segundos o coordenador fica inativo, a cada 80 segundos um processo da lista de processos fica inativo, e dois desses processos não podem ter o mesmo ID, como já falei anteriormente, e dois processos de eleição não podem acontecer simultaneamente. Aqui a gente pode ver a execução do nosso algoritmo. Então, as mensagens aqui dizendo qual o tempo de execução do processo, qual que é o número do processo e qual que é a etapa que ele está sendo realizado, né? Qual método. Então, a gente tem todos aqueles métodos aqui. Então, um processo sendo criado, um coordenador encontrado, coordenador sendo inativado, gestão de processo novamente, ó, outra requisição fez aqui que o coordenador dessa vez não foi encontrado, ele vai gerar um algoritmo de eleição e vai setar um novo coordenador, no caso aqui foi o processo 21. Assim aqui ele vai fazendo todos aqueles métodos de acordo com o tempo de disparo deles. Então, agora partindo para a parte da implementação mesmo do nosso algoritmo, né? A gente utilizou a linguagem Java e para isso a gente utilizou 4 classes: a classe logger, a classe main, a classe processo e a classe útil. Então, a nossa classe logger nada mais é do que ela fazer a narrativa ali do que está acontecendo na nossa implementação, né? Ela diz o tempo está transcorrendo e qual que é a mensagem passada pelo algoritmo. Então, nada mais é do que qual das etapas ali do processo ele está sendo executado, né? Se é a requisição, se é a criação, enfim. A nossa classe main, então, é ela que implementa aquelas especificações que vem no trabalho, né? Que a cada tantos segundos executar determinada operação. E aqui a gente determina esse tempo de criação, né, de 30 segundos, o tempo da requisição em 25, o tempo para inativar o coordenador em 100 segundos e o tempo para inativar um processo aleatório em 80 segundos. E aqui, né, na classe main a gente vai disparando esses processos de criar, realizar a requisição, inativar o coordenador do processo, de acordo com o tempo de execução que o processo alcança. O nosso processo, então, propriamente dito, ele é implementado então, com dois atributos, com o ID dele, o identificador, e um atributo booleano que é o coordenador, que é o que diz se ele é coordenador ou não daquele grupo de processos. Então, aqui, né, a construtora dele, aqui o identificador e o coordenador a gente já envia, que por padrão ele vai ser setado como falso quando ele é criado, mas isso a gente vai mostrar depois ali no método de criação de processo. E aqui os outros métodos aqui básicos para a gente poder estar consultando e operando com ele no restante dos métodos, que é o id, verificar se ele é coordenador, setar ele coordenador quando acontecer isso num novo processo de eleição. E a gente tem aqui dentro dele também um método responsável por fazer uma requisição ao coordenador para verificar se ele está ativo ou não. Então aqui ele recorre aqui a lista de processos, nossa rede de processos, e ele vai retornar aqui as requisições. Se ele obtiver a resposta do coordenador encontrado, ele vai setar como verdadeiro, né, setar como true, e ele vai ter lá um tipo de resposta na nossa classe útil. E se ele setar como falso, do coordenador não encontrado, vai ter um outro processo disparado lá na nossa classe útil. Na nossa classe útil, então, iniciar ela, a gente cria a rede de processos, certo? Tem os objetos, seta o identificador aqui como 0, já no início da classe útil, porque na criação do processo a gente vai incrementando esse ID para ele não acontecer de ter identificadores repetidos, como é previsto ali nas especificações do trabalho.
Então aqui temos o CRIA-processo, que é o método responsável por criar um processo nessa lista. É disparado aqui de acordo com o tempo de criação. Esses processos, né, dentro do array, criam um novo objeto. Então aqui ele incrementa o valor do ID, certo? Isso aqui vai fazer com que sempre ele crie um processo com um ID diferente e vai adicionar aqui dentro da lista de processos um novo processo, certo? Com o ID que foi incrementado e aqui, como a gente havia falado anteriormente, setando como falso o atributo do coordenador ou não, certo? Aqui que a gente já seta ele como falso, que é o padrão de quando ele é criado. Aqui ele dispara aquela mensagem, né, de processo, o número do ID do processo, informando que ele foi criado, certo? Ok, então, partindo aqui para o nosso método de realiza requisição, também de acordo com o tempo ali que ele foi disparado, certo? Ele vai escolher um ID aleatório, então ele busca dentro do tamanho desse nosso array de processos algum dos processos aleatoriamente, né, através do random, e esse processo ele vai realizar uma requisição para verificar se é coordenador ou não. Então, tendo a resposta de que ele é coordenador, certo? Como a gente tinha visto aqui no último método, ele vai setar aqui, ó, processador, coordenador em processo tal encontrou determinado coordenador. Ok. Caso ele tenha resposta como falso, a gente mostra aqui retornando ali do coordenador não encontrado, ele vai ter que disparar uma eleição. Então, if o existe coordenador for falso, ele vai realizar uma nova eleição. Então, realizando a eleição, certo? A gente vai ter que setar um novo coordenador, buscar o ID dele, vai buscar na lista de processos de forma simples, como a gente falou, ele tem que ser o processo com o maior ID. Ele vai passar a lista dos processos até que ele encontre aí o processo que tenha realmente o maior identificador e vai setar ele como um novo coordenador. Então lá no set coordenador do processo vai setar como verdadeiro e dispara a mensagem que processo tal é o novo coordenador. Agora os dois métodos que faltavam, o de inativar coordenador e inativar algum processo aleatório, também métodos bem simples. De acordo com o tempo que foi disparado aqui, o inativa coordenador, ele vai buscar na lista de processos aquele processo que tem o método isCoordenador verdadeiro, né, que ele foi setado como um coordenador, e vai remover ele da lista de processos e dispara a mensagem processo com identificador tal, coordenador inativado, certo? E já para a operação porque já foi encontrado. E o inativar o processo aleatório funciona da mesma maneira. Só que em vez de eu buscar o processo com o coordenador verdadeiro, eu vou buscar um ID aleatório. Então, randomicamente, aqui dentro da lista de processos, eu vou buscar o ID, busco esse processo e removo ele da lista. E também dispara aqui por final o processo. O processo com determinado identificador foi inativado. Então, esse é o nossa implementação, bem simples, certo? Do anel lógico, mas cumpre os requisitos e cumpre aí, as requisições, né? A ideia do que é o algoritmo do anel lógico. É setar um novo coordenador, quando esse não for encontrado por algum dos processos, seja esse novo com o maior identificador da lista.